5 músicas com 2 acordes. E hoje a gente está aqui para falar de acordes, músicas fáceis com 2 acordes. Será que é interessante começar com essas músicas, começar a tocar com essas músicas com apenas 2 acordes? É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para ensinar violão para vocês. Para quem não me conhece, eu já tenho escola de música, mexo com aulas de música desde 2002, só que em 2016 eu resolvi, né, entrar na internet. E aí entrei na internet e fiz um trabalho bem legal com instrumento viola caipira. Só que depois, né, agora no ano passado, a gente resolveu também ensinar, né, as pessoas o violão, né? Violão é um instrumento que eu ensino, foi o primeiro instrumento que eu toquei, né? E aí a gente resolveu também abrir o canal aqui do violão e, inclusive, realizar eventos, porque a gente sabe que esses eventos faz toda a diferença para vocês que quer realizar o sonho de tocar violão. Eventos como a Semana do Violão 2023. E lembrando, gente, que não precisa saber viola para tocar violão e não precisa saber violão para tocar viola, ou seja, você pode realmente começar a tocar direto no violão, caso você queira, né? Não precisa saber música para aprender a tocar violão. Você vai aprender mesmo sem saber absolutamente nada, zero de música. E como vocês sabem, né, a gente que é professor, eu, por exemplo, eu gosto muito de trazer para vocês um conteúdo que vocês não vão encontrar no YouTube. Um conteúdo, tem muita gente ensinando a tocar música no YouTube, não que isso seja ruim, isso é legal. Porém, quando você entende o que está por trás daquilo, você aí sim é o momento que você deslancha do violão. Você vai realmente tocar músicas completas e, ó, vou dizer uma coisa, não vai ficar refém de cifra. Vamos compartilhar a tela com o meu quadro branco. Eu falo muito que professor, né, tem quadro branco. Então vou compartilhar aqui, né, o meu quadro branco aqui para ficar mais didático para vocês, gente. Eu quero que esse negócio aqui seja a melhor aula de violão que vocês vão ter na vida de vocês. Cada aula que eu venho aqui tem que ser a melhor, tá bom? O nosso tema da aula de hoje é exatamente músicas com 2 acordes. E a pergunta é legal começar com esse tipo de música? Sim ou não? Mas antes de te responder essa pergunta, daqui a pouco eu vou te responder. Antes de te responder essa pergunta, eu quero que você entenda o seguinte: quem aqui sabe o que é um acorde? O que é um acorde? Algumas pessoas não sabem, então eu vou explicar para vocês, né, de uma forma bem fácil, o que são os acordes. Primeira coisa que você precisa saber é que esse violão que eu tô hoje aqui, ó, ele é um violão de cordas de aço. E muitas pessoas, né, pensam assim, qual que é a diferença do violão de cordas de aço com o violão de cordas de nylon? Ó, a diferença tá no timbre, o som, né? Quando você toca, o violão de corda de aço tem esse som mais metálico e o de corda de nylon é o som, né, menos metálico ali, é um som diferente desse. E não tem diferença nenhuma na forma de tocar. A forma de tocar é a mesma. E para quem não conhece o violão, eu vou começar para te explicar o que é acorde. Eu preciso te explicar isso aqui, ó. O violão ele é composto por 6 cordas. Então a gente tem a primeira, que é a de baixo, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito que muitos de vocês aqui já devem ter entrado, alguns até moram, né, em alguns prédios que tem elevador, né? O que o prédio que tem elevador ali, que tem, aliás, que tem elevador não, que tem os andares, né? Que tem vários andares. Eu quero que você me diga uma coisa: o primeiro andar do seu prédio ou de algum prédio que você já foi, ele fica embaixo ou fica em cima? Me responde isso aí. O primeiro andar, ele fica embaixo ou ele fica lá em cima? Então, ó, você vai sempre na hora. Isso aqui que eu tô falando é uma base que você precisa muito ter. Sempre que você for pensar, né, nas cordas do violão, você vai imaginar que é um prédio. Ou seja, o primeiro andar ele fica aqui embaixo, ó.
Então quer dizer que se eu te perguntar qual que é a corda 1 do violão, você vai falar, é a de baixo. Qual que é a corda 2? É a próxima. Corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. Então, por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, eu quero te explicar o que é acorde. Porém, eu não quero te mostrar aqui e você sair fazendo. Eu comecei a dar aula numa escola onde eu tinha que ensinar como se fosse aquela brincadeira, siga o mestre. Ou seja, eu fazia, o aluno repetia. Só que dessa forma ele não entendia nada que ele estava fazendo, ele ia para casa e esquecia tudo. Né? Então agora, depois disso, foi lá em 2002, quando eu comecei. Depois disso eu comecei a ver que aquele método não estava legal. E aí eu montei uma metodologia onde eu gosto de que o aluno entenda exatamente o que ele vai fazer. Então, para fazer você entender os acordes, eu preciso te mostrar o quê? Eu preciso te mostrar que aqui a gente tem as cordas e cada corda tem um número. Essa é o número 1, essa é o 2, essa é a terceira, essa é a quarta. Porque a hora que eu for fazer o acorde, eu vou falar, coloca o dedo na primeira corda. Você tem que saber, aí você vai pensar que a primeira é essa. É o seguinte, então agora que você já sabe que a gente tem aqui um prédio, né? A gente tem os andares, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar. Aí nesse prédio também vão existir casas, né? Então a gente tem aqui a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa, né? Então essas aqui são as casas, ó, são as casas, né? E é importante que você também saiba, né, o número das casas, né? Essa aqui é a primeira, esse espaçozinho. Esse outro espaço aqui é a segunda. Esse outro espaço é a terceira, quarta e assim por diante. Então agora você já sabe que a gente tem as cordas e as casas. Agora tem uma coisa. Para fazer um acorde, você também tem que saber o nome dos dedos da mão esquerda, né? Então, a sua mão esquerda aqui, você vai usar o polegar, daqui a pouco eu vou te explicar como que você vai usar ele. Mas você vai usar o polegar para apoiar aqui atrás e você vai ter esses 4 dedos para colocar aqui nas cordas, né? E o nome dos dedos é muito simples, gente. É o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Agora que você já sabe o que são, né, os números das cordas, né? Então essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Você já sabe também que existem as casas. Agora você também sabe que existem os dedos e que o polegar ele serve para apoiar aqui atrás do braço, né? E os dedos são 1, 2, 3 e 4, no caso da mão esquerda, tá bom? Da mão que vai ficar no braço. Bom, agora vem a parte mais importante, que é eu te explicar o que é um acorde. A gente tem no instrumento, no caso do violão, a gente tem as notas. E você não precisa saber nome de nota agora. Eu quero que você só entenda o que é um acorde e o que é uma nota. Isso aqui, quando eu toco ó, sozinho, ó, isso aqui é uma nota. Ó. Isso aqui também é uma nota. Né? Eu vou te falar, mas não quero que você entenda agora isso. Mas eu vou te falar que essa nota aqui é a nota Mi. É a nota Mi. Só que quando eu tenho a união de 3 ou mais notas, eu tenho um acorde. Então, quando eu junto os dedos ali, coloco os dedos ali, aqui eu tenho um acorde, ó. E esse acorde aqui também é Mi. Porém, olha aqui para você ver, ó. Esse acorde é o Mi e essa nota é Mi. Mas para tocar músicas no violão, né, no violão você aprende o que a gente chama de música de acompanhamento. O que é música de acompanhamento? São a junção de vários acordes. Então eu tenho aqui um acorde, aqui eu tenho outro acorde, né? E aí quando eu toco um acorde com ritmo e toco outro acorde, eu tenho, né, uma harmonia que é um acompanhamento, que é onde eu toco, eu acompanho o quê? Eu acompanho a voz. Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar músicas com 2 acordes.
E para você aprender músicas de 2 acordes, você tem que saber, como você acabou de aprender, o que são os acordes. Então vamos lá então, ó. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso quadro, né? E eu vou para a segunda pergunta importante aqui sobre a aula de hoje, que é a gente aprender músicas com 2 acordes. 5 músicas com 2 acordes. Eu te mostrar, na verdade, como que você pode tocar essas músicas, né? E agora eu quero responder uma pergunta que é o seguinte: quais os maiores, né? Qual o maior benefício ou quais, não vai ser um só não, mas eu vou colocar aqui, ó. Qual o maior benefício de tocar músicas de 2 acordes quando eu estou começando? É o seguinte, ó, deixa eu te explicar. Primeira coisa que você tem que entender é que muitas pessoas começam a aprender violão do jeito errado. Ou seja, as pessoas começam a aprender violão, né, juntando ali várias cifras, e aí ela não consegue fazer o que é o mais importante na hora que você vai aprender violão, que é o quê? Ouvir. Né? Então, por exemplo, quando eu estou olhando, e eu não estou falando que você não tem que aprender com a cifra. Você aprende com a cifra, mas depois você tem que sair fora dela. Então, pega essa aí, gente. Isso aqui é muito importante. Ó. Você aprende com a cifra. Cifra clube, essas coisas é muito bom. Mas para você aprender ali, né, com a cifra. Se a cifra estiver certa, né? Porque também tem que ver, porque às vezes a cifra está bem errada. Isso aí prejudica muito o aluno. Mas depois que você aprende, você toca sem a cifra. Por quê? Porque você vai lembrar de uma coisa, ó. Você tem três memórias. Então presta atenção nisso. Você tem a sua memória de longo prazo, a sua memória de curto prazo e a sua memória musical. Deixa eu te explicar como que funciona isso, que vai ser muito importante para você dominar músicas no violão. Presta bastante atenção agora. Ó, a sua memória de curto prazo, ela serve para quê? Para você se lembrar de alguma coisa por curto prazo. Agora me fala uma coisa. Já aconteceu com você de começar a estudar violão e aprender uma coisa num dia, no outro esquecer? Aprende uma música, quando você vai para outra você esquece a anterior. Aprende outra música, quando vai para outra esquece a anterior. Isso acontece por quê? Porque você está usando a sua memória de curto prazo para aprender. E aí não vai funcionar. Por quê? Você vai aprender uma coisa e esquecer a outra. Você nunca vai aprender os acordes. Por quê? Porque você vai decorar eles tudo e vai acontecer o quê? Você vai esquecer. Então, toda vez, aquela história que a professora contava lá, quando você estava lá no começo, lá na escola, a professora falava assim, ó, chega de decoreba, aprende, aquilo lá é sério, é certo. Por quê? Tudo que você decora é curto prazo. Então, assim, eu não vou te falar que você não tem que decorar nada. Porque tem algumas coisas, né? Aula de geografia, desculpa os professores de geografia, professor de história. Uma aula de geografia, história até que, né? Mas aula de biologia, gente, né? Me desculpe, professores. Mas o que acontece? A gente às vezes não vai usar isso na nossa vida. Então, às vezes a gente decorar alguma coisinha é legal, porque você vai lá, faz a prova e depois esquece mesmo. Então, só para isso que você vai usar essa memória de curto prazo. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Memória de longo prazo. É aquela memória, né, que quando você ativa ela, você se lembra daquilo para sempre. Então, muitas pessoas têm dificuldade de lembrar música, letra de música. Eu não vou te falar assim, nossa, eu sou o maior lembrador de letra de música que tem. Não, claro que não. Eu tenho que rever as letras e tudo mais. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu abrir uma live, eu consigo tocar para você 12 horas de música sem olhar em lugar nenhum. 12 horas, uma atrás da outra, sem errar uma letra. 12 horas, sem parar. Sem parar. Consigo fazer isso. Por quê? Eu consigo fazer isso? Porque eu sei a forma certa de memorizar a letra de música. Você precisa ativar a sua memória de longo prazo para que você consiga lembrar a letra de música. Fred, duvido, me prova. Vou te falar. Provavelmente todo mundo aqui sabe cantar parabéns para você, né? Parabéns para você nessa data querida. Tem uma letra aí.
A maioria de vocês, né, consegue cantar às vezes o hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens flácidas, de um povo heróico, né? Você consegue cantar o hino nacional. Agora me fala uma coisa. Você pegou a letra ali e ficou tentando decorar? A resposta é não. Você foi fazendo várias vezes e aí você levou para sua memória de longo prazo. E aí, você tem também a sua memória musical, que é onde eu quero chegar aqui com você. Se você ficar olhando cifra de música sempre, né? E eu não estou falando que você não tem que ter, você não vai ouvir o que você precisa, né? Treinar o seu ouvido, a sua memória musical. E aí você vai ficar refém de cifra. Você vai lá na frente, você vai ficar refém de cifra. Faz sentido para vocês? Faz sentido ou não? Então, respondendo a pergunta, o maior benefício de você, né? Tá aqui a pergunta, ó. Qual o maior benefício de você tocar música com 2 acordes quando está começando? Sabe qual que é o maior benefício? É você conseguir tocar sem ter que olhar a cifra. E é claro, você não vai fazer isso de primeira. Você vai fazer isso com mais facilidade. Mas é só você pegar aqui, ó. Vou pegar uma música de 2 acordes. Ó. Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível. Seu vestidinho preto, indetectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela mexe com os meus sonhos e como ninguém. Oh. 2 acordes, tá vendo? Você vai ali, ó, com muito mais facilidade, não tem que ficar olhando cifra na maioria das vezes. Então, isso é o maior benefício. É por isso que na aula de hoje eu vou te mostrar músicas com 2 acordes, inclusive para você começar aqui. É de grande benefício. Eu vou falar coisas aqui, ó, que você dificilmente vai ouvir isso aqui em outro canal na internet. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado com dar aula. Isso aqui me deixa louco. Eu fico emocionado quando eu tô dando aula. Entendeu? É muito bom. Então, posso te falar uma coisa? É o que eu amo fazer. E por isso eu sei essas coisas todas. Porque além de dar muitas aulas, eu ainda estudei muito para isso. Beleza, Fred. Mas então eu tenho que tocar música de 2 acordes quando eu tô começando. É importante. Mas me conta uma coisa, Fred. Uma outra coisa que é importante saber também. Quais são os tipos de acordes, né, que são mais utilizados? Quais os tipos de acordes mais usados, né? Porque você vai tocar violão, você vai precisar saber aí, né, quais tipos de acordes que você mais vai precisar, né, aprender. Antes de te responder isso, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem mais de 5.000 acordes. E você vai ter que, imagina, memorizar todos. Não estou nem falando de decorar. Você vai ter que memorizar todos? A resposta é não. Você aprende a montar esses acordes sem ter que decorar. Você aprende a montar eles. Mas eu te falo que alguns acordes, né, pelo menos uns 12 acordes ali iniciais, você precisa começar com eles. Você precisa começar com eles. Porém, eu vou te falar, como que você vai aprender esses acordes? Dentro das próprias músicas. Você não vai ficar decorando, memorizando acorde assim, do nada, assim. Não, você vai pegar, essa música tem 2 acordes. Quais são? Esse e esse. Então você vai treinar eles. Beleza? Agora, ó, presta atenção. Presta atenção. Né? Existem 3 tipos, na verdade, de acordes que são muito usados. Que são os acordes maiores, né? Os acordes menores e os acordes com sétima. Como assim, professor? É assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar meu quadro. Você vai ver, né? Você vai olhar e vai ver que existe, por exemplo, acordes maiores, que eles vai normalmente com uma letra assim, e lá na semana do violão eu vou te ensinar a cifra, né? Vou te ensinar isso aqui. Aí, depois você pode ver também um acorde menor, que vai com M na frente.
E você pode ver também o acorde com sétima. Esses três são os três tipos de acordes mais usados: maior, menor e com sétima. Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você vai ver um acorde assim, ó, desse jeito aqui, ó, com nona. Às vezes você vai ver um acorde assim, ó, com sétima e nona. Às vezes você vai ver um bruto de um acorde desse jeito aqui, ó. E posso te falar uma coisa? Esse acorde aqui, ele simplesmente é um acorde moderno desse acorde aqui. Então, quando você tá, agora eu quero modernizar minhas músicas, aí você vem e coloca esse acorde aqui. Mas ele só é um acorde moderno desse acorde aqui, ou desse acorde aqui. Né? Esse acorde aqui, ó, ele é simplesmente um acorde moderno desse acorde aqui, ó, maior, que é o D, né? Então, por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você vai na internet e vai pegar um monte de cifra com um monte de acorde desses aqui. Aí o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, você tá começando, tira isso aqui, deixa só esse. Aí você vem aqui, ó, tira isso aqui, deixa só esse. Entendeu? Por quê? Porque esses aqui são os três tipos de acordes mais usados: menor, maior, menor e com sétima. Agora é o seguinte, muita gente fica me perguntando, né? Porque, gente, o que mais tem hoje em dia, às vezes as pessoas, né, elas querem aprender sozinho pela internet. E elas conseguem? Sim. 90% das pessoas não vão conseguir. Mas 10% sim. Por que 90% das pessoas não vão conseguir? Exatamente por causa daquilo ali, ó. Porque elas não vão entender. Para você entender, você precisa do auxílio de um professor. E é por isso que eu tô aqui, né? E aí, muita gente pergunta assim: Fred, beleza, mas como que eu vou começar a estudar os acordes do jeito certo? Como que eu vou fazer o acorde aqui para me estudar do jeito certo? Muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu falar naquela frase assim, ó, a gente aprende errando. Né? A gente aprende errando. Aprende errando é uma frase que realmente faz sentido. Mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, antes de eu te falar o jeito certo de você treinar os acordes, eu vou te falar o jeito que é errado. Às vezes você já errou isso, às vezes você está errando isso, mas às vezes você nem começou a tocar violão ainda e você vai evitar errar isso. Então, por isso que é importante você falar o erro, porque aí você vai saber. Por isso é que eu não estava aprendendo, porque eu estava fazendo do jeito errado. Quais são os erros que as pessoas cometem, né? Os erros na hora de fazer os acordes. E isso é muito importante que você saiba. O primeiro erro, né, que as pessoas cometem é um erro assim que eu vou falar a verdade para vocês. Eu vejo muitas pessoas cometer esse erro. Muitas pessoas. E o primeiro erro é esse aqui, ó. Treinar muitos acordes antes de aprender músicas. Ou seja, você já viu aquelas pessoas que ficam doidas atrás de dicionário de acorde? Fica assim, nossa, você não tem um dicionário de acorde aí não? Aí a pessoa começa ali, antes dela aprender uma música, ela começa a pegar ali o quê? Ah, vou aprender esse acorde, vou aprender aquilo, vou aprender aquele. Só que eu posso te falar por que isso aqui é um erro? Porque a música, ela vai fazer você levar os acordes que você vai tocar naquela música para sua memória de longo prazo. E se você ficar treinando o acorde separado ali, vários acordes separados, né? Pegar o dicionário de acordes, ficar, vou treinar o dó, o ré, o mi, o fá, o sol lá, para depois começar a tocar música. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Posso te falar? Você vai esquecer tudo, porque vai tudo na sua memória de curto prazo. Agora, posso te falar uma coisa? Tem inclusive esses dias eu encontrei um amigo no shopping e ele é músico, né? E resolveu dar aula de música, né? A gente, às vezes tem isso, o cara é músico e aí ele quer ser professor, né? Ele pensa que, já que eu sei tocar, eu vou dar aula também. Não sei se vocês já viram dessa forma. E aí, né, ele começou a dar aula e ele tava me contando, nossa, eu arrumei um método muito top. Aí qual que é seu método?
Aí ele falou assim, ó, meu método é assim. Na primeira semana de aula, eu ensino um acorde para o aluno. Na segunda semana de aula, eu ensino mais um acorde. Na terceira semana, eu ensino outro acorde. Na quarta semana, outro acorde. Então, quer dizer que em um mês ele vai saber 4 acordes. Aí, na quinta semana, eu ensino uma música para ele. Aí eu falei para ele assim: ah, legal seu método, mas tem que testar, né? Porque eu não quis, né? Não vou falar, pô, não vai dar certo. Mas a verdade é que não vai dar certo. Por quê? Na terceira semana ele vai receber uma ligação, né? Na verdade, um WhatsApp hoje, né? Ele vai receber um WhatsApp, o aluno falando assim: ô professor, tomei sem tempo, não vai dar para ir mais não. Ele vai perder o aluno. Por quê? Porque aluno quer resultado rápido, né? Aluno, ele quer ser motivado e ele precisa de ter resultado rápido. Então, você ficar aprendendo um acorde, e principalmente porque ele vai aprender um e esquecer o outro. Aprende um e esquece o outro, aprende um e esquece o outro. Entendeu? Então, não pode ser assim. Então, por isso que esse é um erro. Esse é um erro, esse é um erro. Treinar muitos acordes antes de aprender música. Você tem que aprender a música e aí você já vai saber o acorde. O segundo erro é o seguinte, meu povo, é não memorizar o acorde antes de começar a tocar música. Como assim, professor? Como assim? Não estou entendendo. Eu tenho, né, apostilas, né, eu tenho materiais para ensinar meus alunos. E aí nos materiais, olha aqui para você ver, ó, eu tenho aqui, por exemplo, a música, né? Só que aqui, ó, na outra página eu coloco os acordes. Isso aqui é proposital. Por quê? Por que isso é proposital? Porque o aluno ficaria mais fácil para ele se o acorde estivesse aqui, não é? Só que um erro que a pessoa comete é o seguinte: ela não memoriza o acorde antes. Então olha o que ela faz. Ela vai lá tocar essa música aqui. Aí ela começa. Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível. Só que a hora que ela pega aqui, ó, aqui nesse mundinho fechado, aí ela vai pro próximo acorde. Aí o que ela tem que fazer? Como que é esse aqui mesmo? Ah, tá. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Fechado, ela é incrível no seu. O outro é. Peraí, deixa eu ver o outro aqui. Ah, tá. 1, 2, 3. Dinho preto. Então, ela não memorizou o acorde antes de ir pra música. Você tem que fazer um exercício, né, de memorização para você ir pra música já sabendo o acorde. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, esse é um erro que a pessoa comete, que é ficar ali olhando o acorde. Então, vai lá, memoriza, depois você vai tocar a música. Entendeu? Se a música tiver 5 acordes, você memoriza os 5. Memoriza os 5 para depois tocar a música. O erro número 3, gente, ele é o mais comum. E a hora que eu falar para vocês, vocês vão falar assim: ah, mas isso aí é errado? Certeza. E ele é o mais comum, que é o seguinte: parar o ritmo na hora de trocar os acordes. Esse erro aqui, ele é super comum, né? Porque a pessoa pensa o seguinte: Fred, mas eu não consigo fazer o ritmo, trocar o acorde aqui. E daqui a pouco eu vou te mostrar como que você vai conseguir. Mas muitos professores, né, às vezes ensinam um aluno assim, ó, ele vai tocar a música, né? Por mais que eu pense, que eu sinta. E a hora que o aluno vai trocar o acorde, sabe o que acontece? Ele vai e dá a paradinha. Então ele tá aqui, ó, ele faz o ritmo. Por mais que eu pense que eu. Aí ele vai. Sinta que eu fale, tem sempre alguma coisa. E posso te falar? Se você fizer essa paradinha, o que vai acontecer? Você vai criar o hábito de parar. E isso vai fazer com que você fique um mês ali parando. E se você, como é que você vai tocar uma música para alguém dessa forma? A pessoa vai cantar, por mais que eu pense. Aí a pessoa continua cantando e você, peraí, só um minutinho, eu preciso trocar aqui o acorde. Ah, tá. Que eu sinta, que eu fale. A pessoa continua cantando.
Ou seja, não dá, né? Não dá. Então, gente, se você cometeu esse erro número 3, que é dar essa paradinha na hora de tocar o acorde, provavelmente você está nisso até hoje, né? Porque você acaba, aí você aprender errado, você acaba viciando nisso, você acaba criando o hábito de dar paradinha. A primeira notícia boa é o seguinte: você cometeu esse erro porque você não sabia disso. Agora você tem um professor e você não vai cometer isso mais. Porque você vai saber o jeito certo de fazer, que eu vou te ensinar agora. E a segunda notícia, que é muito melhor que essa, é o seguinte: você não só vai aprender isso, mas vai aprender isso em sequência. Ou seja, passo a passo, para você subir degrau por degrau. Isso vai fazer com que você realmente tenha um aprendizado gigantesco no violão. Agora, né, muitos de vocês devem estar pensando: ah, esse professor aqui fala só esses erros para a gente, é importante, porque eu vou aprender agora a fazer o certo. Porém, como que eu vou fazer o certo? Né? Então, essa é a pergunta, né? E para isso, eu vou colocar aqui, ó. Provavelmente, você nesse momento, né, deve estar se perguntando assim: bom, e por onde que eu começo, professor? Como que eu começo com esse negócio? É da seguinte forma: eu vou te passar 3 técnicas para você começar a fazer isso aqui da forma certa. A primeira técnica chama mão na perna. Técnica mão na perna. Como que funciona essa técnica? É assim, ó. Você vai pegar, né, o acorde, né? Você vai pegar ali e vai aprender 2 acordes. Você vai pegar, daqui a pouco eu vou te falar as músicas, você pode escolher, você vai pegar ali e também na semana do violão a gente vai aprender. Mas você vai pegar, por exemplo, esse acorde e esse acorde aqui. Não tô te ensinando um acorde, eu só tô te mostrando. Então vamos lá. Aí o que você vai fazer? Você vai bater o acorde, vai colocar a mão na perna e depois você vai fazer ele de novo. Põe a mão na perna de novo, volta, faz ele de novo. Mão na perna, volta, faz ele de novo. Beleza. Às vezes você vai tocar e o som não vai sair tão limpo, vai sair meio assim, mas não tem problema. Se você estiver pondo o dedo no lugar certo, é assim mesmo. Se você ficar buscando a perfeição, você vai desanimar sempre. Essa é a técnica mão na perna, né? Só que aí você fez 4 vezes com um acorde, você faz 4 com o outro também. Então você põe um acorde aqui, mão na perna. Aí volta, mão na perna. Até que você já consiga fazer ele, né? Que você já treinou isso aqui várias vezes, você vai fazer com uma vez cada acorde. Aí você vai, toca aqui, mão na perna. Aí você volta, faz outro acorde, mão na perna. Aí depois você vem, mão na perna. Faz o outro, mão na perna. Essa é a forma que você treina o acorde antes. Antes você sair tocando música. Porque senão o que vai acontecer? Você vai dar aquela paradinha. E isso não é legal no ritmo. Agora a gente tem uma outra técnica, né? Como que é a outra técnica, professor? A outra técnica é a técnica que eu chamo de contar 4. Como assim? Contar 4. Contar 1, 2, 3, 4. Como que você vai fazer essa técnica contar 1, 2, 3, 4? Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer o acorde e vai contar. Agora presta atenção, que essa é a mais top de todas. Você vai fazer o acorde, contar 4, ó. 1. A hora que você bater aqui, você já vai começar a contar. Só que a hora que você começar a contar, você já vai tirar e já vai fazer o outro acorde. E até você chegar no 1, você já tem que trocar o acorde. Então faz aquela primeira mão na perna e depois essa. Então pera aí, vou explicar melhor. É assim, ó. Você toca, ó. Bem lento, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Se você não estiver conseguindo, conta mais lento. Aí você vai, ó. 1, 2, 3,
4. Já vai fazendo o outro. 1, 2. Ou seja, no 1 você já tem que estar no outro. Tá bom? Então no 2 você já começa a trocar o acorde. Então você tocou, ó, 1, já comecei a trocar. 2, 3, 4. 1, 2. Se eu tivesse aí na sua frente, eu ia contar para você. Eu ia falar 1, 2. Você ia ter que só ficar trocando. Mas como eu não vou estar aí, você pode gravar a voz, né? 1, 2. E aí você solta a gravação e vai fazendo. Pode ser assim também, para você não ter que ficar contando, né? Porque às vezes você confunde. Às vezes você não pode fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1. Não pode ser assim, não. Tem que contar como se você estivesse batendo palma, ó. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer isso. Vai lá, grava, pega seu WhatsApp, grava lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aí você solta. 1, 2, 3, 4. 1. Lembrando que todo 1 você tem que bater o polegar com o outro acorde trocado já. Fazendo isso, você vai ter dificuldade na hora de tocar suas músicas? Não vai, não vai. Você não vai ter dificuldade na hora de tocar suas músicas. Isso aqui é ouro, isso aqui chama ouro. Só que tem uma terceira técnica. Então vamos lá, ó, treinar sem parar o ritmo. Treinar não parando o ritmo. Então você vai pegar um dos ritmos, você vai pegar, fazer esse ritmo 2 vezes. Então, ó, por exemplo, polegar, todos, todos, polegar, todos, todos. E vai trocar o acorde, ó, só que sem parar ali. Então você vai, ó, polegar, todos, todos, polegar. Vou até fazer aqui, ó, que eu já vou mostrar para vocês a primeira música com 2 acordes. Polegar, todos, todos, polegar, todos, todos. Aí eu vou mudar, ó. Só que eu não vou parar aqui o ritmo, ó. Eu, inclusive, nem tinha trocado ali, ó. Você viu, ó. Ó, fui. Não vou parar o ritmo, ó. Polegar, por isso que tem que ser lento. Agora eu vou trocar, ó. Polegar, todos, todos. Polegar, todos. Aí eu vou trocar de novo, ó. Polegar, todos, todos. Polegar, todos, todos. Ou seja, eu estou fazendo 2 vezes o ritmo, que é polegar, todos, todos, polegar, todos, todos. E aí já entra, gente, a primeira música, né? Mostrar para vocês. Se vocês fizerem essas técnicas que eu ensinei, vocês vão conseguir tocar músicas com 2 acordes. E eu, nesse momento, eu já toquei aqui a primeira, que é aquela música assim, ó. Ó, 5 músicas para você tocar no violão com apenas 2 acordes. Música número 1. Lararauê, lararauê, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Que no caso você está usando aqui o Mi menor e o Ré. Música número 2, você vai usar agora o Dó e o Ré menor, ó. Dó e Ré menor. Aí você vai. Ó, ritmo muda também, ó. Dó, Ré menor. Aí você vai aqui, ó. Te ver e não te querer. Opa! Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. Te ver e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. Te ver e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. Essa é a música Te Ver, do Skank. É uma música também com 2 acordes. Agora tem essa aqui também com os mesmos acordes, ó.
Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, seu vestidinho preto indetetível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com os meus sonhos e como ninguém. Oh, berirão, tam, tam, berirão, tam, tam. Essa chama Garota Nacional, do Skank. Tem também 2 acordes que são os mesmos acordes, mesmo ritmo da música anterior. Aí tem essa daqui também, ó, que é La Bella Luna, que é aqui, ó. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. A noite passada, eu sonhei com você. E agora um aqui da minha terra, né, do interior, que é a música Cuitelinho. Essa antes chama La Bella Luna, viu? Ó, cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham, as garças dá meia volta e senta na beira da praia, e o cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai. Ai, ai. Aê! Show de bola! Bom, essa aula é exatamente o princípio que eu sempre falo para vocês. Vocês precisam entender para praticar depois e dominar. Se você já começar a pegar uma música aqui, outra coisa aqui no YouTube, provavelmente você vai travar. Por quê? Pelo simples fato que você não entendeu o que fazer. Então, o motivo de eu estar aqui é exatamente fazer com que você entenda, né? Entenda as coisas que a gente precisa saber para realizar o seu sonho de tocar violão. Vai lá e faz!